foi possível detectar em toda a periferia do edifício uma série de vestígios que já davam indicação que queríamos detectar coisas não só no âmbito do período industrial, portanto, no fundo, sinais de todas as fábricas que ali estiveram fundadas, e logo abaixo estavam já os vestígios relacionados com a ocupação ribeirinha. Mais uma descoberta extraordinária da era. Aquilo que vem revolucionar de uma forma fascinante a nossa perspectiva da arqueologia portuária em Lisboa. Nós termos agora toda a parafernália, para a sua expressão, de elementos móveis que faziam parte do cotidiano daqueles mestres, daqueles calafates, daqueles artesãos que construíam, reparavam e faziam navegar os navios das nossas frotas. Nós intervencionamos os sítios do mais recente para o mais antigo, mas eu acho que as histórias do sítio, tal como se constroem as casas da base para o telhado, não é? Também devem ser contadas do mais antigo para o mais recente. Fomos contactados pela Fidelidade, no final do ano passado, para se apresentar um plano de atuação estratégica em termos de arqueologia. Nesse sentido, aquilo que foi feito foi uma pesquisa a nível bibliográfico e documental, iconográfico, todas as fontes possíveis. No decurso dessa pesquisa foi possível perceber que, efetivamente, para além de contextos industriais, porque aquela zona era um antigo bairro industrial, se não o primeiro bairro industrial da cidade de Lisboa, que abaixo desses contextos, que certamente iriam ser detectados à partida, era o dado mais adquirido que nós tínhamos, poderíamos vir a encontrar, sempre no plano da hipótese, mas com uma forte probabilidade, contextos portuários ou contextos ribeirinhos. Estruturas relacionadas no fundo, com a vivência e com a ligação ao rio. O mais antigo que nós ali temos é uma zona de praia, com as próprias dinâmicas que tem uma praia neste estuário. É nessa praia onde vamos ter os primeiros indícios de uma atividade relacionada com embarcações, que estava, neste caso, relacionada com a presença de uma âncora, de uma estrutura de um enrocamento em pedra e de uma pequena estruturação feita com um poste de madeira. A dimensão das peças que nós temos, da âncora, das embarcações, dos restos de embarcações que encontramos, a destruição presente nesse registro, também nos indica que estará relacionada com um período anterior ao terremoto, em 1755. O fogareiro e o barco estão naquele primeiro momento de praia, com a âncora, com o enrocamento, seja com uma coisa assim muito destruída, muito sem assim aparente organização naquela zona. E é importante porquê? Porque uma peça não andou a rolar muito para o mar. Só quando foi para ali jogada, pode ter andado ali um bocado, mas não andou muito, não estava partida, não é? Está lá tudo. E o mar, se tivesse partida, tinha arrastado pedaços do fogareiro. E o fogareiro, ao contrário de fragmentos de peças que nós apanhamos, que nós identificamos por ali fora, é um bom indicador cronológico.
tivemos manchas de matéria-prima relacionadas com a acumulação o armazenamento de matéria-prima para a construção naval, grandes toros, alguns deles com 14,5 metros, que é praticamente uma árvore inteira. O sítio tem uma especificidade, e está presente na cartografia, que a partir de uma certa altura vêm referências na cartografia, que é o Passo da Madeira. Ou seja, aquele era um sítio onde se escarrava madeiras. E madeiras não só de Portugal, mas como de outros pontos do mundo. E é esse um estudo que está a ser feito por a equipa da Universidade de Coimbra. Preliminarmente, temos algumas madeiras vindas do norte da Europa. Isto com base na análise do campo. Não quer dizer que se venha a confirmar, mas para a análise do campo, ou seja, neste caso específico, sendo o Passo da Madeira, é normal existirem aqueles troncos enormes, porque no fundo é matéria-prima que está a ser transportada de outros sítios, chega ali, pode não ser trabalhada ali, muito provavelmente era, porque a quantidade de matéria orgânica acumulada em certos depósitos, onde ainda eram visíveis as lascas de madeira cortada, seja por plaina ou por um machado, era brutal, era brutal. Estes depósitos correspondem à antiga praia fluvial, são depósitos de maré vaza, maré alta, maré vaza, maré alta, areias que se vão depositando, matéria orgânica das madeiras e de todas as estruturas náuticas que aqui existiram, vai fazendo uma sanduíche. Esta estrutura náutica está implantada na praia fluvial, numa determinada fase, que depois, numa fase mais antiga, tinha também madeiras. E temos o canhão associado aqui ao cais. Este canhão deve ter, penso eu, que terá sido desativado e terá sido eventualmente usado como ancoragem da estrutura, porque nós temos outro por baixo da estrutura também. Isto é sempre preciso ver, olhar para as peças, sejam elas canhões ou bocados de cerâmica, neste caso canhões. Temos ali 2 canhões e o que é que vem logo à cabeça? Bem, eles estavam aqui a desmantelar barcos, tiraram 2 canhões e jogaram-nos fora. Eu acho que quando aqueles canhões foram ali metidos, na altura da utilização daquela rampa, foram ali postos mais por uma razão de quase de cofragem ou de segurança da estrutura, ou seja, não tinham uma pedra, mas tinham ali um canhão velho e meteram-no lá, do que desmantelarem ali um barco e meterem ali os canhões. Outra coisa muito interessante, e então relacionada com os canhões, é a quantidade de balas de canhão, de bolas esféricas de canhão que encontramos no Boqueirão. Segundo os últimos registros, eram cerca de 20. E todas estas peças, quando nós apanhamos, aí está, nós olhamos para elas como balas de canhões e o que nos vem logo à cabeça é, houve aqui uma batalha, ou foram disparadas, ou faziam-se... Não, podem ser utilizadas, por exemplo, como lastre de navios. Balas velhas, bolas de canhões velhas, já não são utilizadas, podem ser usadas como lastre de navio, podem ser usadas como pesos de rede, ou seja, podem ter todo um uso secundário àquele qual foi a primeira função deles quando foram feitos, mas que não tem nada a ver com guerras ou seja o que for. Nós começámos a escavar e neste momento estamos naquilo que nós consideramos um segundo momento, um momento mais antigo do que o primeiro momento relacionado com o cais e relacionado com aquelas cavernas. E quando começámos a tirar o depósito que estava por baixo destas estruturas, aparecem-nos mais madeira. Em princípio também são pré-formas.
e com a curiosidade de elas terem uma marcação. Elas têm uma marcação Também claramente relacionada com a construção naval, que foi a zona das pré-formas, no fundo eram, quem percebia do assunto, que ia à floresta e quando ia buscar elementos à floresta sabia precisamente que aquela forma em particular, mais curva, seria perfeita para depois de trabalhada dar uma caverna. são pequenas peças, são mesmo cavernas, ou seja, a parte de baixo do barco. Quem aqui trabalhou fez um amontoado. Eles estão pré-preparados para serem cavernas, são os toros que ainda estão afeiçoados. De resto, talho de madeira, portanto, em princípio, eles terão sido preparados aqui mesmo. Restos de carpinteiro, de afeiçoamento da madeira. O material que foi começado a ser preparado para eventualmente ser enviado para outro sítio ou para ser construído noutras zonas, porque nós só estamos a apanhar uma parte deste enorme estaleiro naval que aqui terá existido, que é o normal nas ribeiras de Lisboa. Ao longo destas várias enseadas na margem direita do Tejo existiam zonas de trabalho náutico. E encontramos pelo menos dois núcleos destas pré-formas, até com dimensões diferentes, o que evidencia que em períodos diferentes da utilização daquela praia como zona de estaleiro naval, foram construídas embarcações também elas de dimensões distintas. As embarcações menores, em termos de tamanho, o que usam são as dinâmicas de maré e o próprio espaço da praia para aportar. E há uma série de elementos de estacaria e de cercas que servem para dividir espaços, que servem para confinar a área onde a embarcação vai ser voltada de carena, reparada, ou chega para abastecer ou receber passageiros ou carga e volta para o rio. Ali escavar só até este depósito, já tens a unidade, 1042. Do contexto portuário, eu acho que as coisas que mais se evidenciam é, acima de tudo, a estrutura propriamente dita, a estrutura que se desenvolveria desde o Largo do Conde Barão e, eventualmente, até à 24 de Julho, ou até à zona da atual 24 de Julho, que nós só conseguimos encontrar um troço, não é? Precisamos à vista um troço. Este tem uma pendente que vai descendo na direção do rio. Portanto, a água banhava estes elementos a meia. Na praia-mar estaria um bocado lá mais a norte e na vazante estaria um bocado mais a sul, mas isto estaria sempre relativamente banhado com água. À medida que a cidade vai ganhando espaço ao rio, a zona do Boqueirão também, ela própria, se vai desenvolvendo nesse sentido. E o que nós vamos apanhando em termos de estratos tem a ver muito com isso. Sabemos por isso também que aquilo teve várias fases, o espaço teve várias fases de ocupação enquanto estaleiro naval. Neste lado da nossa escavação temos uma série de material, mesmo material náutico, portanto são elementos que faziam parte de um barco colocado aqui. Eles foram colocadas direitinhas no mesmo plano horizontal. Estas madeiras estão todas preparadas, estão já finalizadas. Nós não temos a certeza do que é que elas seriam, no sentido em que não temos a certeza se foi um barco que foi desmontado aqui no sítio e as pecinhas foram aqui arrumadas, se são peças que estão preparadas, foram fabricadas para depois a construção de um barco. Não temos ainda a certeza disso. Sabemos é que isto, em princípio, corresponde a um último momento de utilização deste sítio.
Este desmantelamento, a determinada altura, quando há esta questão dos reforços da própria estrutura portuária, eles são utilizados, os elementos das antigas embarcações que ali foram desmanteladas por alguma razão ou outra, foram utilizados na construção e no reforço da própria estrutura portuária. No fundo, isto também tem a ver com o próprio ganho de terreno ao rio. A estrutura acaba por vai sendo utilizada ou ir reutilizada. A costa, no fundo, vai avançando e quem está a trabalhar naquela zona, sempre, pelo menos é a noção que se tem, sempre vocacionada para a construção naval, vão sempre ocupando as áreas anexas à própria estrutura. Estamos a falar num momento pós-terremoto, em que há uma reorganização de Lisboa, há uma reorganização de tudo o que há em Lisboa, há uma série de aterros que começam a ser feitos, seja o que parece é que esta rampa ou cais não foi utilizado na sua forma inicial, como foi programado para fazer, não foi utilizado estamos se calhar a falar em 100 anos, cerca de 100 anos, utilizando a mesma o cais já desmantelado, mas com a mesma versão, é construído uma série de cofragens que são aterradas por dentro, que dão continuidade à construção naval, mas que já se vão posicionar muito mais para dentro da linha de costa. Aí está por este aterro, e isto é confirmado pela cartografia. À medida que se vai ganhando terreno ao rio, tem que se criar condições para o fazer, não é? Porque estamos numa zona de lodos e, portanto, acabam-se por criar estas estruturas que permitem que o aterro, no fundo, aconteça não só de forma propositada, não é? Com coisas que são para ali despejadas com esse propósito, mas no fundo, por forma a que o próprio movimento das marés, quando vem, a partir do momento que se criam obstáculos, criando estas caixas, os sedimentos vão-se acumulando porque eles entram, mas depois não saem, não é? Portanto, criamos ali uma estrutura que acaba por consolidar o terreno. Nenhum dos grandes abalos meteorológicos, sísmicos ou políticos que assolaram Lisboa ao longo do século XVIII conseguiram furtar-lhe a sua dimensão naval, náutica e portuária, que encontra o seu início nos primórdios da nossa história. Mas que basta, se calhar, um olhar para o Tejo para constatar que as coisas não mudaram assim tanto. Felizmente, o Tejo continua sobrepovoado de embarcações. Esta zona onde nós estamos agora é a zona que nós provisoriamente arranjamos para depositar e tratar a madeira que vamos retirando da escavação. Muitas delas não sabemos exatamente o que é que elas são e só com a limpeza, portanto, eles o que é que eles estão a fazer? Basicamente, eles estão a limpar e a preparar as madeiras para elas serem registadas. Vamos começando a perceber que alguns destes elementos podem ser, por exemplo, matéria-prima, que foi depositada junto ao nosso cais, a meia água, portanto elas estariam submersas em água para não se estragarem, para serem utilizadas. E outras destas madeiras terão sido elementos pertencentes a barcos que foram ou descartados ou arrumados, empilhados para serem mais tarde transportados. Nós temos um conjunto de quase 250 peças, entre aquelas que foram, no fundo, recolhidas no âmbito da escavação e aquelas que estavam efetivamente a ser utilizadas como elemento da própria estrutura. Ela não foi ainda acabada, não é? É uma peça de ligação entre vários cabos. Os cabos servia para tensionar os cabos e isto teria também um distorcedor e para distribuir as forças.
Essas têm estado a ser desenhadas à escala, mesmo à escala delas, para serem reduzidas. É este o registro, para além de se fazer uma ficha descritiva do elemento, da peça mesmo em si. A partir do momento em que começamos a fazer estas descobertas e estas abordagens de investigação continuada, muito bem que a mote de grandes obras que têm decorrido na zona ribeirinha e que tornam importantíssimo e indispensável o acompanhamento arqueológico, resultam depois em trabalhos de investigação continuada que nos têm permitido colocar par a par, onde só havia desenhos e palavras, agora as materialidades. As materialidades das estruturas portuárias, dos navios do século XVIII. Em termos de arquitetura, aquilo que foi mantido foram só as fachadas e todo o interior do edifício foi demolido. Aquele edifício tinha ainda muitas marcas da última fábrica do século XIX que ali esteve a laborar. Estas várias fábricas que existiriam no final do século XIX acabaram por se tornar numa só grande fábrica, que é esta último momento, que é da Fundição Vulcaniculares, e foi possível perceber que no fundo, todo o desenvolvimento tecnológico que há no século XIX, que corresponde à nossa Revolução Industrial, por assim dizer, não ao nível de Inglaterra, mas ao nosso nível, está patente no próprio registro arqueológico. A questão, por exemplo, da substituição da utilização do vapor, não é, enquanto energia, pela eletricidade. E acaba aqui a nossa história, porque a partir do momento em que é construída a fábrica, o que nós vemos hoje em dia é exatamente o que lá estava. Não é a construção da fábrica. A última utilização daquele espaço foi um armazém, isto contou-me uma senhora ali da zona, foi um armazém de móveis que tinha muitas pulgas, disse-me ela. Ainda bem que quando nós lá chegámos já não havia pulgas, nem móveis, nem nada, mas pronto, no fundo é a última parte da história, é isto. E a seguir vai ser um edifício para juristas.